E Gui, me fala uma coisa, como é que funciona a utilização destes projetos? Então, vamos lá, no processo de construção de um edifício, que eu acredito que seja o predominante da Premier, como é que são aplicados? Então, qual que é a vantagem de você fazer isso com a Premier? Certo. Na verdade, acho que a Premier tem alguns diferenciais, né? O primeiro deles é que a gente atua com todas as disciplinas de instalações, né? Então, acho que era mais comum antigamente no mercado você contratar um engenheiro para fazer o hidrossanitário, um engenheiro para fazer o elétrico, um engenheiro para fazer o climatização e o preventivo, né? A gente integra todas essas disciplinas dentro do nosso escritório, né? Isso já é algo bem proposital, assim, porque a gente queria resolver a vida do nosso cliente com uma única contratação, né? Uma das grandes dificuldades na área de projeto é justamente essa coisa da compatibilização, que é você fazer todos esses envolvidos conversarem no sentido de comunicação entre as pessoas mesmo, né? Mas fazer com que os seus produtos conversem, né? Então, a gente tem um projeto integrado, um projeto compatibilizado, né? E a gente ter as 4 especialidades dentro de casa é um facilitador para a gente, no sentido de justamente fazer isso, de conseguir entregar uma solução integrada para o nosso cliente, né? Que funciona junto, né? E não 4 isoladas. E é um facilitador para ele, porque em toda essa questão da gestão das contratações, da comunicação, ele centraliza isso numa única empresa, né? Muito massa, muito massa. E hoje, vocês... a Premier, como o Felipe disse, ela tem 9 anos de trajetória, né? Quase 9. Quase 9 de trajetória. Hoje, vocês já conseguem perceber que os clientes de vocês compreendem o valor desse serviço? Como que vocês enxergam? Qual que é a situação que está a Premier? Por exemplo, vocês ainda batalham em vender essa ideia para as empresas ou vocês já recebem isso como demanda deles? Eu acho que essa eu posso responder, mais pela parte comercial, né? Porque isso era um desafio, assim, no início, onde a gente tinha que vender a metodologia que a gente trabalhava, né? Hoje a gente vende o serviço especificamente. Isso é bem legal de falar. Mudou bastante, assim, a questão até do pitch comercial ali. Então, mas foi muito importante para a gente essa primeira etapa, porque eu acho que foi o que ajudou a gente a crescer também. O fato de a gente entrar no mercado oferecendo soluções dentro da metodologia BIM, que é a que a gente trabalha, e ter poucas opções no mercado, né? A gente conseguiu fazer algo que era bem difícil aqui, principalmente na Grande Florianópolis, né? As construtoras são muito bairristas, né? Então, elas estavam muito acostumadas a trabalhar sempre com os mesmos projetistas e, assim... Tá funcionando, tá dando certo. A trancos e barrancos, passava muito trabalho lá na execução, mas no fim do dia lá entregava o seu prédio e deu certo, né? Essa era a avaliação. Então, por que eles iriam fazer uma mudança tão brusca, né? Até porque era comum contratar um projetista para cada disciplina dessas 4 que a gente oferece. Então, para que eu vou mudar? Fazer as 4 com um único escritório, né? O risco aumenta, digamos assim, porque se o meu fornecedor não for bom, aí eu me comprometi com 4, né? E além disso, né, por que eu vou sair de um pessoal aqui que tem lá 20 anos de estrada, né, para um pessoal aqui que é super novo? Então, era muito desafiador vender isso. Mas, ao mesmo tempo, a questão da metodologia, que era algo que as construtoras vinham buscando, né, foi o que despertou também esse olhar deles, os grandes construtores, para a gente, né, de tipo, não, a gente realmente, assim, as construtoras estão mudando, aí a partir do momento que construtora X via construtora Y trabalhando dentro da metodologia BIM, só se falava isso em eventos, tendência de mercado, aí acendia um alerta também de, não, peraí, então eu também tenho que olhar melhor para esse cara aqui, né. Então, lá no início a gente falava muito sobre a metodologia e tudo mais. Hoje a gente já vende bem mais focado no serviço mesmo. E o que é? Me explica o que é essa metodologia BIM. Eu sei muito pouco e, sendo sincero, assim, como é que funciona e o que é? Tranquilo. BIM é a abreviação de Building Information Modeling, que eu traduzi antes, né? Modelagem da informação da construção. Então, tentando ser pouco teórico, assim, basicamente significa que não mais agora a gente faz representações gráficas de uma coisa que eu estou tentando explicar para quem vai executar, mas eu trabalho pautado em modelos virtuais, que são modelos tridimensionais, eles são munidos de informação. Eu gosto muito de usar o conceito de construção virtual, né? Então, a gente não mais trabalha em 2D, olhando uma planta baixa, desenha uma linha e fala, isso aqui é um tubo, desenha uma linha igual do lado, só que com uma cor diferente e fala, isso aqui é uma parede, né? Não, a gente está trabalhando com softwares que eles entendem esses elementos construtivos, né? A gente consegue categorizar isso lá dentro. E eu consigo criar todos os projetos ali dentro de uma maneira digital, né, numa construção virtual, e muni-los de informação, né? Então,
eu não só estou modelando um tubo, eu estou dizendo que ele é um tubo de PVC de 100 milímetros, né? Que ele tem uma inclinação e ele está integrado com todo o sistema ali, que, enfim, foi dimensionado. E aí as dimensões desse tubo que está lá no software, ele vai reproduzir a realidade. Imagina assim, tipo, ele não vai ser um traço ali X. Isso, não. a gente trabalha em escala, né? Boa. E acho que a questão mais interessante é que eu consigo integrar o produto, os modelos de todo mundo que está envolvido, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar, a gente recebe um modelo da arquitetura tridimensional, que já tem ali suas dimensões, né? A parede, está escrito ali que a parede... Pode estar escrito, na verdade, né? Que a parede é feita com um tijolo cerâmico de 11,5, de 14, de 19, que tem um reboco de 2, né? Que tem uma pintura de, sei lá, meio centímetro que a gente considera ali. Então, quando a gente vai modelar uma tomada, a gente coloca aquela tomada já certinho na posição daquela parede e depois eu consigo visualizar isso de maneira integrada ali dentro desse ambiente virtual e a gente consegue depois levar isso, né, para a documentação que a gente fala, que seriam gerar as pranchas, que aí sim é aquilo que a gente está acostumado a ver em obra, né, aquelas folhas grandes. Só que a gente consegue fazer com que o produto que está ali na prancha ele seja fruto de um processo todo integrado, que a gente consegue fazer muito mais análise, a gente consegue ser muito mais assertivo, né? E a gente consegue também produzir um material gráfico nessas pranchas que ele é tridimensional, que ele é feito de um corte, um recorte que a gente faz daquele modelo. Então, a gente consegue traduzir todo o processo de projeto de uma maneira mais clara para quem vai executar depois, né? Boa.